Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 2. Glória a Deus. Estava ali agora nesse louvor, sentindo a presença de Deus. Estamos sentindo a presença de Deus desde que entramos aqui, mas eu tenho um particular com esse louvor, e é muito lindo. Que Deus continue abençoando a irmã que louvou. Primeira epístola de João, capítulo de número 2. Eu vou pedir a você, por gentileza, deixar sua Bíblia aberta. No capítulo 2, eu vou ler só a título de referência, para a referência dos irmãos, o verso 25, que diz: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Glória a Deus. Amados irmãos, lendo esse texto, eu queria pensar com vocês nessa noite, aos irmãos que estão aqui comigo, aos irmãos que estão aqui em casa, nas suas casas, lendo esse texto, quando o autor, o evangelista, diz que esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, eu queria pensar com vocês esse tema da eternidade presente. É interessante porque quando nós falamos de eternidade, nós só pensamos algo para o futuro, nós só pensamos algo pós-morte, nós só pensamos algo pós-arrebatamento, pós-parousia, pós-vinda de Cristo. Mas esse texto é desafiador, falar da eternidade nos dias que nós estamos atravessando, em que nós somos convidados a ter um apego à vida. Ele é desafiador principalmente por conta das escolhas que fazemos, as decisões que tomamos, os desafios que temos pela frente ao longo de todas essas coisas que tem à nossa volta, como viver a eternidade e entender que nós já estamos trilhando agora essa eternidade. Não é algo que para o futuro, não é algo pós-morte, não é algo pós-arrebatamento, é agora, já começamos agora. E João deixa isso bem claro ao longo dessa epístola, porque ele vai falar outras vezes sobre esta possibilidade e sobre esta realidade da vida eterna. E é interessante ver isso e falar sobre isso, porque nós percebemos hoje, nos dias em que vivemos, a igreja do século 21 é uma igreja que está vivendo não essa realidade, mas está totalmente distante dessa perspectiva, dessa realidade. E quando eu estava lendo, estudando, orando e conversando com Deus sobre esse texto, me veio uma frase que foi atribuída a Clarice Lispector, mas dizem que é de autor desconhecido. Ela diz assim: a vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. A vida não é de se brincar, porque um belo dia se morre. Vou repetir. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. A vida não é de se brincar, porque um belo dia se morre. E pensando nessa brevidade da vida, é que João está dizendo, nós temos a vida eterna em Cristo. Nietzsche, ele vai dizer, você vive hoje a vida que gostaria de viver na eternidade? Você vive hoje a vida que você queria ou que você gostaria viver por toda a eternidade? Essa é realmente a vida que você faz hoje, as escolhas que você faz hoje, os caminhos que você trilha hoje. Você quer que ele se perpetue ao longo da sua eternidade? Mas João, ele tem assim uma explicação, digamos assim, mais interessante para nós cristãos. No Evangelho, ele, no capítulo 17, no verso 3, ele diz, e a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes.
Lendo agora esse texto, essa frase da Clarice, lendo aqui essa frase do Nietzsche e também comparando agora com o versículo do Evangelho de João, capítulo 17, eu queria fazer aqui alguns questionamentos dentro dessa perspectiva da vida eterna, da eternidade. Porque nós vivemos, irmãos, como se Cristo não fosse mais voltar. A internet hoje foi bombardeada aí com esses ataques que estão acontecendo em Israel. E um rabino disse que já são os princípios, né, das dores para o arrebatamento, para a vinda do Messias, porque ele ainda espera o Messias, mas nós esperamos o arrebatamento da igreja, a parousia, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos buscar. Mas nós vivemos como se Cristo não fosse mais voltar. Então, como viver essa eternidade? Muitos de nós estamos como Judas, andando com Cristo, caminhando com Cristo, vendo os milagres, sendo testemunho ocular das vidas que são transformadas, das vidas que são assim impactadas pela presença de Jesus, mas ainda nós não nos demos conta do que realmente isso significa na minha vida, do que realmente isso significa na minha vida. Então, como viver essa eternidade? Nossas ações, nossas escolhas, as decisões que tomamos, muitas vezes nos mostra que estamos distante dos ensinamentos de Cristo. Então, como viver essa eternidade? Nas universidades, nas faculdades, nas escolas, nas ruas e até mesmo dentro da igreja. É difícil nós encontrarmos e identificarmos muitas pessoas. Às vezes, quando a gente olha para determinadas pessoas, a gente diz, é crente, é cristão. Porque quando a gente olha para eles, olha para as escolhas, para as decisões, para o comportamento, para a forma como se veste, para a forma como anda, e a gente vai comparar com os ensinamentos de Cristo, é realmente isso? Como viver essa eternidade? A sociedade moderna que nós vivemos, a sociedade moderna e hoje já chamada pós-moderna, ainda vive os efeitos da Renascença. Onde lá na Renascença se trouxe à baila a ideia do hedonismo, do pragmatismo, a ideia do individualismo. E interessante que muitos desse comportamento pragmático, hedônicos, digamos assim, muitas vezes encontram dentro de mim, dentro de nós, dentro de cada um de nós que estamos aqui. Então, como viver essa eternidade? Aleluia. Como entender o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 33, quando ele diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, elas lhes serão acrescentadas. Como encarar, irmãos, essa eternidade descrita aqui por João, cultivando certas amizades, cultivando certos hábitos, com certas decisões que tomamos, mesmo sabendo das consequências que virão, mas mesmo assim nós insistimos em permanecer nelas. Então, como conceber a eternidade? Porque parece, irmãos, que na hora que Jesus voltar, zera tudo, zera o cronômetro. Então, zera tudo. Não, é agora. É aqui e agora, ela começa aqui e agora. E o texto nos faz essa reflexão, e quando João nos convida a refletir sobre esse tema, ele está falando para uma igreja que está sofrendo perseguição. Havia uma perseguição muito forte aqui na igreja, nos dias em que João está escrevendo para ela. Inclusive uma perseguição ideológica também. Hoje não é diferente. João diz que naqueles dias surgiram muitos anticristos, ou seja, até o ponto de negar que Jesus Cristo era Deus. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês aqui, para nós vivermos intensamente essa eternidade, a partir dela direcionar melhor as nossas decisões, direcionar melhor nossas escolhas, a primeira coisa que João nos convida é eu e você, nós precisamos ter convicção de vida eterna.
Nós precisamos ter convicção, como disse o texto da Clarice, um belo dia se morre. E diz Hebreus, depois da morte segue-se o juízo, não tem mais como mudar. É aqui, é agora. Então, meu irmão, a tua eternidade começou aqui e agora, no momento em que você teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 25, por favor, do capítulo 2, ele diz: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Verso 11 do capítulo 5, dá uma olhada aí para você, irmãos. Hoje é culto de doutrina, então tenho que fazer aí citações. E os irmãos que estão em casa, abra sua Bíblia, por gentileza. No capítulo 5, verso 11, ele diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está no seu Filho. No verso 13 ele diz: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que Ele tem a vida eterna. Apesar das provações, meu irmão, apesar das lutas, como foi cantado aqui, muitas vezes o Senhor nos leva ao deserto para falar de amor. Porque o deserto não é cemitério de crente. Então, apesar das lutas, das provações, de tudo que passamos aqui, nós temos a vida eterna. E eu preciso ter essa convicção, eu preciso ter essa certeza. João escreve isso e vai repetir por vezes nessa carta, porque ele entende que havia alguns irmãos naquela igreja que estavam inseguros, alguns irmãos que estavam meio que vacilantes, alguns viviam pautando a sua vida pela incerteza. Então ele escreve e diz: a vida eterna Ele nos deu, a vida eterna está no seu Filho, quando Ele nos deu. E aí eu queria tentar te ajudar, e essa ajuda que eu vou tentar te dar, ela é minha, eu faço isso, estou praticando isso, para que a gente tenha mais convicção dessa vida eterna. Primeiro, João chama a nossa atenção dizendo o seguinte: a primeira coisa é você ter convicção de quem Jesus é. Porque os gnósticos, nos dias de João, eles tentavam distorcer a imagem de Cristo. E a primeira coisa que eu e você nessa noite precisamos ter convicção de quem é Jesus, o que Ele representa, o seu sacrifício, e que Ele ressuscitou dos mortos, e onde Ele está nos aguardando, e que Ele também está aqui presente na nossa vida, no nosso coração, através do Espírito Santo. Certa vez, o próprio Jesus, ele vai questionar Pedro e diz: e vocês, quem dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas é interessante que em João capítulo 6, do verso 66 até o 69, ele vai dizer não só isso, ele diz: nós temos crido, nós temos conhecido que tu és o Cristo de Deus. Logo no verso 1 desse mesmo livro, por favor, com a tua Bíblia aberta, capítulo 1, verso 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos, o que vimos com os nossos próprios olhos e contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então, meu irmão, se você não tem convicção nesta noite, eu quero te convidar a ter uma experiência com Cristo, eu quero te convidar a aceitar Jesus novamente. Nós falamos assim dentro do nosso contexto assembleiano, nós sabemos que é Ele que nos aceita, mas é um convite a você agora voltar o seu coração para essa realidade. A segunda coisa, irmãos, que eu quero te dizer, para que você tome posse da vida eterna, que você precisa, e eu também preciso, obedecer a Deus e a sua palavra. Dá uma olhada aí, por gentileza, no capítulo 2, do verso 3 até o verso 6. Capítulo 2,
no verso 6, 3 até o 6, João vai chamar a nossa atenção e também a atenção daqueles que estavam lhe ouvindo acerca da vida eterna e a dinâmica dessa vida eterna, de como ela é dinâmica na minha vida. Então ele diz que eu preciso guardar e obedecer os mandamentos, eu preciso pautar a minha vida. Aquele que vive a vida eterna, aquele que vive a vida de Cristo na sua vida, ele pauta as suas decisões, ele pauta o seu comportamento, ele pauta as suas escolhas através da palavra de Deus. Ele não tem dúvida, porque ele filtra as suas decisões pela palavra de Deus. Não adianta, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente vive aí a era dos diplomas, né? A era dos títulos. Hoje até o MEC é que diz que eu sou ou não pastor, porque tem que ter um diploma de teologia, só vale se for pelo MEC. Então o MEC é que está consagrando os pastores agora. Então nessa época em que se valoriza demais o título e o diploma, deixa eu dizer uma coisa para ti que vive a vida eterna. Aqui não está em voga o quanto você tem de teologia, o quanto você tem de diploma, o quanto você tem de conhecimento, mas aqui está em voga o quanto é demonstrado o seu interesse através da sua obediência aos mandamentos de Deus. Não adianta você conhecer e ter diplomas, mas ser um desobediente, ser um imprudente. Não adianta, porque Deus não se impressiona com os meus diplomas nem meus cursos. Vê o verso 4, por gentileza, do capítulo 2, por gentileza. João aqui, irmãos, ele não está preocupado com o politicamente correto não, viu? Porque hoje a gente tem que escolher as palavras. João não está preocupado com o politicamente não correto não, pastor Ricardo, ele é do seu time. Ele diz assim no verso 4, aquele que diz eu conheço, ou eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Sabe por quê? Porque aqui não é o que eu digo, aqui é o que eu faço. Aqui não é o que eu digo, é o que eu faço. Porque tem muita gente que fala muita coisa, mas a prática, misericórdia. Então ele está chamando a atenção aqui, por gentileza, no verso 3, a importância do ensinamento, da obediência ao mandamento. No verso 5, ele está chamando a nossa atenção sobre a importância de guardar o mandamento e praticar, obedecer e direcionar suas decisões através desse mandamento, já que você está seguindo a vida eterna. Mas no verso 6, irmãos, dá uma olhada aí, por gentileza. Ele diz assim, quem diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Eu sei que você pode estar dizendo assim, pastor, mas não é fácil. Nem o senhor consegue. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas o Senhor promete para aqueles que são viajantes, aqueles que são caminhantes dessa estrada da vida eterna, que Ele nos ajuda. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Há uma promessa para aquele que persevera, há uma promessa para aquele que insiste, há uma promessa para aquele que quer acertar, para aquele que quer mudar, para aquele que não aceita. Muitas vezes tem um comportamento imprudente, mas na mesma hora ele pede perdão e diz, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Lembra que os discípulos, quando vão pedir ao Senhor a orar, ele diz, Senhor, nos ajude na nossa fraqueza, porque é difícil. No verso 26, irmãos, dá uma olhada, no verso 26 do mesmo capítulo 2, e no verso 7 do capítulo 3, João está dizendo assim, olha, vocês que são viajantes, e vocês que estão aí rumo à eternidade, ou que estão vivendo essa eternidade com Cristo, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos ensinadores, cuidado com aqueles que distorcem a palavra.
Cuidado com aqueles que pregam e não vivem o que pregam. Cuidado com aqueles que ensinam na escola bíblica e não vivem o que ensinam. Porque eu posso me tornar um falso mestre a partir do momento que eu ensino uma doutrina que não está na Bíblia. A partir do momento que eu quero encontrar passagens na Bíblia para encaixar um pensamento que eu tenho. Ou uma prática que eu não quero abandonar. E aí eu começo a procurar textos e vou arrodeando ali para tornar, digamos assim, permitido ou tornar possível aquilo. Então João está chamando a nossa atenção. A terceira verdade que o João chama aqui a nossa atenção para esses caminhantes, os salvos que estão trilhando a eternidade já com Cristo, é que, primeiro, esses viajantes que vivem a eternidade, primeiro, eles não têm dúvida, eles sabem quem Jesus é. Eles não têm dúvida, ele tem convicção. Segundo, ele obedece a palavra, o mandamento. A palavra é um filtro para que ele tome as suas decisões, para que ele faça as suas escolhas. Terceiro, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Aquele que vive a eternidade com Cristo, ele tem comunhão com seu irmão. Ele tem comunhão com seu irmão. Ele tem comunhão com os irmãos. Se você não suporta viver aqui com uma pessoa 2 anos, 3 anos, trabalhando na mesma empresa, ou congregando junto 3, 4 anos, 5 anos, como é que você vai viver uma eternidade com ele? Aqui você pode até orar e dizer assim, mata, mas lá não tem como não. Aqui você pode até dizer, pegue ele, Jesus. Mas lá, não tem jeito não. Lá não tem jeito não. João vai ser... Olha, por favor, irmãos, no verso 9 até o verso 11, por gentileza, o que é que João está dizendo para mim e você que estamos trilhando essa eternidade com Cristo? Olha o que ele diz aí no verso 9, por gentileza. Ele diz assim, quem diz, está na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Se eu digo que estou na luz, mas eu odeio o meu irmão, eu estou nas trevas até agora. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Por gentileza, capítulo 4 agora, verso 20, por gentileza, hoje é doutrina, então eu tenho que citar para vocês alguns textos. Olha aí o que ele diz no verso 20, para nós que estamos trilhando a eternidade, ele diz, irmãos, olha aí. Verso de número 20. Tem que tirar o óculos, irmãos, só acredita que com o óculos eu procuro o texto e não encontro. Verso 20 diz assim, aquele que disser, amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso, pois quem ama a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que João está dizendo? Se eu não amo meu irmão que estou vendo, como é que eu vou amar a Deus que nunca vi? Eu sinto Deus aqui. Moisés pediu para ver e Deus não se mostrou para ele. Mas quando esse corpo mortal que se revestir da imortalidade, assim nós iremos contemplar como ele é, diz a palavra. Mas o texto diz aqui, se eu não amo meu irmão, como é que eu vou amar a Deus? Então, amados irmãos, aquele que é caminhante ou viajante da eternidade entende isso. Que ele não pode ter ódio ou conservar ódio no seu coração, porque o lugar para onde ele vai não tem ódio.
Não adianta também, amados irmãos, você esperar somente na ação do outro. Não adianta você só esperar na ação do outro. Eu preciso agir. Então alguém diz assim, mas o pastor não vai visitar, mas o pastor não vem me visitar, mas o pastor não vai visitar ninguém, mas o líder de mocidade não vai visitar, mas o líder de senhora não vai visitar, e você foi? E você vai? Porque o primeiro sinal de amor é eu sentir falta. Então quer dizer que só o pastor tem que sentir falta? Ele tem que sentir falta sim, mas e você? Não sente também não falta do irmão que não veio? Você não sente a necessidade também de orar por ele ou de ligar para ele? E se você está lembrando dele, é porque Deus, através do Espírito Santo, está te impulsionando a fazer isso, e você está botando a culpa no outro. É o líder que tem que ir. Não, é você também. Eu preciso fazer a minha parte. O texto diz, a eternidade, para onde nós vamos, estamos caminhando. É um lugar de comunhão, é um lugar de amor. Mas é difícil, irmãos, a convivência. Alguém já disse que viver é fácil, conviver é arte. Mas o amor cristão, o amor de Cristo em nosso coração, nos faz ver a importância que o outro tem. Não é como o filósofo diz, que o outro é o diabo. Não, o outro é meu irmão. Até porque eu sou o outro de alguém. Você é meu outro, mas eu sou o seu outro. Então o amor de Cristo, o amor cristão, amados irmãos, nos ensina a importância do outro e a ver o outro sem ódio, sem rancor. Nos ensina a ver as virtudes do outro, apesar dos defeitos. Eu preciso ver as virtudes do outro, apesar dos defeitos. Pastor, é passar a mão? Não, não é passar a mão. É preservar o seu coração do ódio, do rancor. Porque o lugar para onde nós vamos não tem espaço para ódio. Por isso que ele diz que aquele que procede assim ainda está em trevas. Mas é interessante, irmãos. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um livro que eu li, do Hernandes Dias Lopes. E nesse livro, o título do livro é Perdão, a cura das emoções. Perdão, a cura das emoções. Nesse livro, o Hernandes diz assim, eu quero ler para vocês, vou abrir aspas aqui. Ele diz: sempre decepcionaremos as pessoas, e elas, por suas vezes, nos decepcionarão. As pessoas roubam mais a nossa alegria do que as circunstâncias. Sofremos mais com aquilo com que as pessoas dizem e nos fazem do que com os reveses da vida. A sociedade está doente, as pessoas estão entulhadas de mágoa. Mais de 50% dos leitos dos hospitais estão ocupados por pessoas com doenças psicossomáticas. Pensando nisso, nesse drama da convivência, porque nesse drama da convivência eu machuco e sou machucado, eu vou ferir e serei ferido, eu vou falar mal de alguém, alguém vai falar mal de mim. Pensando nessa dinâmica da vida, Jesus nos dá um conselho. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Não vai dar para concluir essa mensagem hoje, eu vou terminar na próxima doutrina, eu concluo. Mas Evangelho de Lucas, capítulo 6, dá uma olhada aí, por favor. Verso de número 37 até o 45. Pensando nessa dinâmica de que eu machuco, que sou machucado, de que eu vou ferir e serei ferido. Jesus preventivamente já orienta os seus servos para que o lugar para onde eles vão não tem lugar para mágoa, não tem lugar para rancor. Então Jesus já preventivamente já prescreve aqui uma receita fantástica. Olha aí no verso 37, por favor, com a tua Bíblia aberta. Não julguem,
e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e vocês serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverdes medido, vocês serão medidos também. Jesus contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe-me, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara a trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não há árvore boa que dê um fruto mau, nem árvore má que dê um bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelo seu fruto que produz. Porque não se colhe figos e ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa o tira do bom tesouro do coração, e a pessoa má, do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então Jesus, amados irmãos, aqui, nessa dinâmica em que nós estamos falando da vida eterna, e João já nos aconselhando aqui, que eu preciso amar meu irmão, porque eu estou convivendo com ele, que se eu não tiver uma vida pacífica, harmoniosa com ele agora, lá no céu eu não terei. É certo que algumas pessoas a gente tem dificuldade, mas isso não quer dizer que eu deva dar lugar ao ódio, a odiar. Pelo contrário, se eu tenho dificuldade de me relacionar com algumas pessoas, por essas pessoas é que eu devo orar. Por essas pessoas é que eu devo apresentar a Deus. E Jesus está dizendo, sabe por quê? A regra da boa convivência é essa: não julgue e você não será julgado. Não condene e você não será condenado. Porque ele diz, com a medida em que você medir, você será medido. E eu queria voltar só no verso 30, por gentileza. Quando ele diz assim: dê ao outro o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija. Não, desculpa, o verso 31. Faça aos outros o mesmo que você querem que ele façam a você. Interessante, né? Ele diz assim: faça o outro o que você tem. Aí tem um provérbio que diz, uma frase que diz, um pensamento que diz: se querem flores, então leva elas contigo também. Então, amados irmãos, esse texto é um convite do Senhor Jesus a todos caminhantes dessa eternidade, para que a gente possa estabelecer regras da boa convivência. Porque se eu não conseguir viver bem contigo aqui, se você não conseguir viver bem comigo aqui, para onde nós iremos? Que eternidade é essa que nós estamos esperando? Não tem eternidade. Eu vou encerrar aqui, irmãos, porque não vai dar tempo, ainda tem algumas coisas para falar, e nós já temos um horário para encerrar, mas eu quero convidar você para estar de pé, e quero convidar a todos os irmãos que estão em casa nesse momento a fechar os seus olhos e orar comigo. E quero te convidar a tomar posse dessa eternidade. Eu quero te convidar a tomar posse dessa eternidade, a vida que você vive. Deus, o micro deu certo, vai falhar, me dá logo isso aí. A vida que você vive hoje, minha irmã. Aleluia.
A vida que você vive hoje, meu irmão, a vida que você vive hoje, minha irmã, já é eternidade com Cristo. Ela vai só dar sequência no arrebatamento da igreja. Esse corpo que é mortal será revestido da imortalidade. Esse corpo que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. Não pense você que você pode viver mal, brigando, discutindo, maltratando, machucando, sendo machucado, que depois do arrebatamento da igreja zera tudo. Não, é aqui, é a continuidade. Então quero te convidar nessa noite a tomar posse dessa convicção e saber quem Cristo é e o que Ele representa para a sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a tomar posse dos mandamentos e da palavra de Deus e dizer: Senhor, é difícil, mas eu quero cumprir. É difícil, mas eu quero obedecer. É uns desafios, mas eu irei superar, porque eu já estou caminhando nessa eternidade. E quero te convidar nessa noite a orar por essas pessoas que você tem dificuldade de se relacionar com ela. Eu sei que é difícil, às vezes a gente tem dificuldade, mas Paulo diz: quando estiver em você, então tenha paz com todos. Eu sei que muitas vezes, depois que um relacionamento entre dois amigos, duas amigas é rompido, é difícil caminhar juntos. Necessariamente eu não preciso mais caminhar junto, mas eu preciso perdoar. Necessariamente eu não posso mais voltar às mesmas práticas, aos mesmos hábitos, sair junto, comer junto, aquela amizade, porque houve ali uma ferida, mas eu posso impedir que essa ferida vire um câncer. Eu posso impedir que essa ferida me mate, quebrando um ciclo, perdoando. E dizendo: meu irmão, eu te perdoo, minha irmã, eu te perdoo, tu segue teu caminho, eu sigo o meu. E quando a gente se encontrar na igreja, quando a gente se encontrar na casa de Deus, a gente louva, a gente glorifica, porque lá no céu, para onde nós iremos, não há espaço para inimizade.